Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo, mais uma vez trazendo novidades da inteligência artificial para você. Já falamos alguns dias atrás sobre o DALL-E 3 e a novidade aí que veio para o mercado, veio para arrebentar, tá? Mas no primeiro vídeo a gente teve a preocupação só de dar aí um overview, né, do que estava acontecendo e não falamos muito assim sobre as grandes vantagens aí do DALL-E 3 em relação à concorrência, tá? Então, a principal vantagem que eu pontua aqui hoje é a capacidade do DALL-E 3 interpretar prompts com linguagem humana normal, sem precisar entrar com códigos, reforços, como a gente já está acostumado lá usando o Stable Diffusion, né? Quando a gente quer fortalecer uma palavra, a gente coloca entre parênteses, etc e tal, tentando corrigir o que muitas vezes a imagem não traz quando você põe no seu prompt. Não é o caso do DALL-E 3, além dele entender bem línguas diferentes do inglês, como é o caso do português, aqui, ó, uma senhora idosa usando vestido de luto com um véu transparente no rosto, estilo Pixar. Ele consegue realmente reproduzir imagens muito próximo, né, do que você colocar dentro do seu prompt. Então ele tem uma precisão muito satisfatória. E outro teste, por exemplo, que eu fiz, ó, voltei para o inglês aqui, né, na mesma conta aqui, e ele fez outra reprodução aqui, bem bacana também, que é a linguagem original da ferramenta, certo? Bom, o que eu testei depois? Eu testei sentimentos, então eu coloquei aqui, por exemplo, sentimento de tristeza, você pode ver, ó, só coloquei aqui, ó, muito triste em inglês aqui, né? Depois eu coloquei muito feliz, olha lá, mulherzinha de véu, toda felizinha, muito brava, aí tem expressões aí da veinha de véu, nervosinha. Bom, isso são expressões. Aí depois eu também comecei a fazer alguns testes relacionados, por exemplo, vamos colocar aqui, com eras. Então coloquei assim, ó, nos anos 60, uma mulher idosa vestida de vermelho e uma mulher jovem vestida de verde. E aí pedi como complemento a época que aconteceu essa imagem. Então você pode ver aqui, ó, época dos anos 60, os vestidinhos aí, tentando demonstrar o que era utilizado como vestimenta nessa época para as mulheres. Troquei para testar anos 2000 e ele me trouxe essa versão. Você pode ver aqui, até a sobrancelha da moça está feita ali com roupas mais modernas, tanto para idosos quanto para jovens. Então, até o cabelo, né, também está mais moderno. Então você percebe que ele respeita as épocas. Para fazer um teste final, eu ainda voltei nos tempos bíblicos, coloquei, ó, nos tempos bíblicos. E aí você obteve imagens como estas aqui. Muito legal, né? Então, como você pode ver, ele respeita direitinho o que o prompt pede. Falei mulher de verde e mulher de vermelho, a idosa está de vermelho, a jovem está de verde. Isso ele respeitou. Coisas que às vezes eu preciso tentar 10 vezes, reforçando o prompt quando eu estou usando, por exemplo, o Stable Diffusion. Então, realmente, nesse quesito aqui, o DALL-E é sensacional, especialmente o DALL-E 3. O DALL-E 3, ele está muito bom mesmo. E as imagens de altíssima qualidade, respeitando o prompt, só nos faz ficar por aqui o máximo de tempo gerando imagens. E é muito divertido conseguir aí os prompts na própria língua da gente de forma bem fácil. Bom, só fica um alertazinho aí, tá? Cuidado com as palavras que você usa, porque você pode ser banido da plataforma se utilizar com muita frequência palavras proibidas para a plataforma. Ela vai bloquear sua geração e depois pode até te dar um alerta aí falando para você não usar mais esses termos, senão será banido da plataforma. Então cuidado com os termos que você usa, tanto em português quanto em inglês, tá? Você pode estar recebendo esses alertas, tá? Outra coisa interessante que eu testei muitas vezes aqui também, eu estourei os meus impulsos aqui de velocidade aqui, né, para gerar imagens mais rápidas. E continuei gerando imagens aqui no Microsoft Bing gratuitamente, mesmo sem ter impulsos. Eu fiz esse teste e vou falar para vocês, tá? A velocidade média era de 30 segundos a 1 minuto para continuar gerando até 4 imagens aqui. Ou seja, continua muito rápido em comparação aí com outras plataformas, tá certo? Então assim, não se preocupe muito de perder seus impulsos, especialmente se você for usar o DALL-E 3 após as 22 horas aqui no Brasil, tá? Costuma ter menos concorrência e chega assim a ser bem rápido, ou praticamente não é diferente do tempo que você leva quando tem os impulsos aqui à disposição, tá? Aliás, esses impulsos aqui, pelo que eu entendi, são
repostos semanalmente. Agora, não sei se tem outra possibilidade deles também serem recarregados, caso você use o Bing como ferramenta de busca na internet. É bem provável aí que você ganhe alguma coisa, algum bônus por estar navegando na Microsoft Bing. Bom, dito isso, agora vem o casamento perfeito. Qual é o casamento perfeito? É quando você tem uma ferramenta como o DALL-E 3, que é capaz de gerar imagens com altíssima qualidade, respeitando a mensagem do prompt na linguagem humana natural. Isso é tudo de bom, né? Mas o que falta aqui nessas imagens? Como eu falei, elas são sempre geradas no formato quadradinho. E o formato, muitas vezes, ideal para você utilizar nas suas produções não é esse. Ou você quer algo mais no estilo landscape ou mais retrato. Então, vamos fazer um teste agora com o casamento perfeito que existe entre a ferramenta do DALL-E 3 para gerar centenas de imagens diariamente aí, até você chegar à imagem sua ideal, né? Até chegar à imagem ideal, você faz inúmeros testes aqui e vamos supor que depois de muito testar você gostou dessa imagem, tá? Aí você salva essa imagem, que tem os comandos, eu até salvei essa porque eu gostei. Salvar significa ficar aqui na plataforma garantida, porque eles eliminam as imagens que você não clica em salvar. E baixar significa colocar no seu computador aí, baixar para fazer o download, né? Lembrando, todas as imagens que estamos gerando aqui, elas são 1024 por 24 JPG. Tá bom? Então tá tudo muito registrado aqui a forma que você fez, mas se quiser salvar, tem que ser sempre apertar esse botãozinho aqui. A minha, no caso, já está salva. E para mostrar para você que ela está salva, ó, quando eu vou aqui em meu Bing, eu vou em coleções, está aqui a imagenzinha garantida, assim como tem várias outras minhas aí também, tá? Mas como eu falei, o assunto aqui é fazer o casamento perfeito entre o DALL-E 3 e o Automatic 1111 para fazer dessa imagem quadradinha uma imagem profissional em formato landscape. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos para o nosso querido Stable Diffusion no Automatic 1111. Ferramenta que eu divulguei bastante aqui no canal, tem um curso inteiro sobre Automatic 1111 com mais de 20 vídeos. Se você tiver a fim de aprender, é só procurar aqui no Wilmo AI, no nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer aqui a busca da imagem dentro de Image to Image. Ó, vamos buscar lá a imagem que eu salvei no meu computador, tá? Ela está aqui, trazendo aqui para o Automatic 1111 exatamente a mesma imagem. O que nós vamos fazer? Reproduzir essa imagem tal qual ela é, usando o Image to Image do Automatic 1111. Vou colocar um Denoise Instrument de 0, porque eu não quero que nada de diferente seja acrescentado nessa imagem. Vou manter todos os demais parâmetros normais. O que eu quero é uma réplica dessa imagem gerada dentro do Stable Diffusion. Isso acontece muito facinho aqui. Vamos lá. Aí está a nossa imagem, bem rapidamente, né? O Stable Diffusion já interpretou a imagem original lá do DALL-E 3 e trouxe para cá no formato do Stable Diffusion agora. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho o seed da imagem aqui em Stable Diffusion e eu posso transportá-la para outras partes aqui do Automatic 1111. Para onde nós vamos levar essa imagem? Para dentro do ControlNet, para a gente poder utilizá-la de forma a aumentar a área de visão dessa imagem aqui, ou seja, usar um Outpainting, que é o recurso para ampliar uma imagem, para que o landscape da imagem fique completo, ou seja, a gente faça uma imagem mais completa, seguindo o contexto que está trazendo essa imagem. Tem alguns elementos aqui ao fundo, né, da imagem, parece uma pessoa sentada aqui, outra ali, mas nós vamos tentar modificar isso na construção da nova imagem depois. Vamos lá, vamos primeiro fazer o teste, né, para a gente ver se funciona. Todas as imagens aqui do Stable Diffusion ficam salvas no Image Browser aqui. Nós vamos pegar aqui, ó, tudo que foi salvo em Image to Image, mostrar aqui para você. Ó, você vai ver que a imagem está aqui. Vou clicar nela, ela aparece aqui mais ampliadinha, né? Estou usando o Image Browser dentro do Stable Diffusion. E agora eu vou levar essa imagem para dentro do ControlNet Text to Image. Aqui, ó, Send Text to Image ControlNet. Clicando aqui, ó, ele vai levar automaticamente para o menu Text to Image e aqui embaixo vai estar a imagem alimentada dentro do ControlNet. Estou usando a versão 1.14.10 do ControlNet. Nesta versão você já pode clicar em Click Perfect, Allow Preview e aqui entre os tipos de controle nós vamos escolher In Paint.
E esse Paint automaticamente ele vai escolher aqui um pré-processador e um modelo. O modelo é esse mesmo que está sendo sugerido aqui, mas o pré-processador eu vou sugerir que você troque para essa opção aqui, ó, Paint Only Llama, ok? É melhor treinado aí para fazer a operação que nós vamos fazer. Mais abaixo aqui, em vez de deixar no balanço, ou seja, vamos colocar Ctrl Net sendo o mais importante. E aqui embaixo, em vez de fazer um Crop and Resize, nós vamos fazer só Resize and Fill, que significa em inglês ampliar e completar, tá? Nós vamos completar a cena. E para dizer o que nós vamos completar, nós vamos dizer que a largura da cena é 912 por 512, que é como se dissesse para ele que é um 16 por 9, tá? É a mesma relação de 16 por 9 é 912 por 512, a largura maior. Então vai ser uma imagem mais larga. Vamos colocar aqui alguns elementos para ajudar. E eu tentei fazer algo aqui, o jarro grande de barro nos tempos bíblicos. Então eu vou colocar essa imagem, essa mensagem aqui para ver se ele começa a construir algo lá no Stable Diffusion nesse sentido. Não, deixa sem mensagem nenhuma. Primeiro, vamos só fazer um teste de amplitude aqui para ver o que acontece, tá? Apesar que poderia pôr. Vou pôr aqui, vamos ver o que vai acontecer. Gerar. E agora aguarda. Vejam aí então que a imagem agora oferece as laterais, né, informações ao lado que não existiam na imagem original. A imagem original era, né, uma imagem quadrada, tinha só aparentemente umas pernas de pessoas aqui, e eles acabaram completando a imagem aqui, né, com outras personalidades, todos seguindo aí o estilo bíblico mesmo, né, colocou uma coluna aqui para manter a imagem, mas você pode, obviamente, né, se quiser, se for seu desejo, fazer uma modificação aqui nessa imagem, enviando ela para o Send to Paint. Você clica aqui, ó, essa imagem, do jeito que ela tá, ela vai para lá no Send to Paint, e aqui dentro do Paint nós vamos fazer as seguintes seleções. Primeiro, apenas máscaras. Agora aqui no Strength nós vamos deixar no limite total de mudança, ou seja, o que a gente quer é mudar bastante a nossa imagem. Vou pegar aqui o botãozinho do stroke do negócio aqui, alargar bem, deixar ele bem grande, porque eu vou querer tirar esses dois cidadãos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tirar tudo isso aqui. Ok. E nós vamos aqui no reverso e vamos escrever a palavra prateleiras. Shelves, deve ser em inglês, shelves. Então vou copiar isso daqui, essa palavra shelves, levar para lá no Stable Diffusion, colocar aqui no prompt. Até pode colocar assim, ó, Biblical Times, até para ver se as prateleiras seguem um padrão mais das antigas aqui, né? Você pode simplesmente, ó, ir marcando aqui o máximo que você quiser na imagem e pronto, ó, deixa aí, como se você estivesse tirando todos esses detalhes que tinha aqui e colocar prateleiras no lugar, tá certo? Vamos lá. E como eu coloquei apenas dentro da máscara, tudo que ele vai criar aqui vai ser dentro desse espaço aqui. Vou fazer um criar aqui. Bem, como você pode ver agora, né? As personagens estão preservadas. Tirei aqueles caras que estavam aqui e ficou como se fosse livros aqui, né? Dentro dessa prateleira. E esse pezinho perdido aqui, a gente pode tirá-lo também num segundo inpainting. Você manda agora a imagem nova para o inpainting, ela vai para lá. Você pode ver aqui, ó, que tá, a imagem de trás é essa. Eu vou dar um clear aqui em tudo que eu tinha feito desse lado e agora vamos explorar esse lado de cá. Inclusive essa coluna aqui toda. Vamos modificar um pouco isso aqui. É como se as mulheres aqui estivessem em uma biblioteca. Vamos deixar aqui também o lado de cá cheio de prateleiras bíblicas, dos tempos bíblicos. E vamos apertar novamente aqui o gerar e aguardar.
Sim, então a imagem saiu aqui, né? Finalizada aqui, como se tivesse a imagem original. Vamos voltar aqui só para você recordar da imagem original. Está aqui abaixo, deixa eu ver se ainda está aqui no Ctrl Net. Se ela ainda aparece, não, ela já não está mais aqui. Ou ela está no Text Unit, vamos voltar aqui. Você vai lembrar aqui, dentro do Text Unit, Ctrl Net, a imagem só tinha esse campo de visão com alguns personagens cortados aqui atrás. O resultado final da nossa edição aqui no Edit Image é as duas personagens principais mantidas intactas, né, com a qualidade do DAWI Tree mantida aqui dentro do Stable Diffusion usando o Automatic 1111 e os recursos, né, que nos fizeram chegar até aqui com essa imagem muito interessante e que agora já está em formato Landscape. E isso você pode fazer com qualquer tipo de imagem, bastando conduzir, né, com os comandos. Aqui dentro do Automatic 1111 você vai chegar a imagens realmente profissionais para usar nos seus trabalhos, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima, valeu!